Tudo bem, pessoal? Vamos dar seguimento ao nosso conteúdo, nossa disciplina. Nós vamos trabalhar hoje com análise de 3 pontos. Terminamos analisando o Estatuto de Desarmamento na última aula, a Lei Maria da Penha, e hoje vamos analisar os crimes de trânsito, crimes hediondos e crimes de tortura. Tá bom? 3 pontos importantes do conteúdo que envolve parte especial do direito penal. Bueno, vamos começar pelos crimes de trânsito. E veja bem, o nosso foco aqui não é interpretar o Código Brasileiro de Trânsito. Isso é função para uma cadeira específica sobre isso. Nós vamos analisar os crimes, principais crimes que ocorrem envolvendo a questão no trânsito, tá bom? Claro que estão baseados na Lei 9.503 de 1997. Né? Isso é uma questão óbvia que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Então, nós temos que entender que nós não vamos analisar aqui o Código de Trânsito em todos os seus detalhes. Vamos analisar a questão dos crimes, tá? Como diz a emenda. Bom, antes de mais nada, tá, nós temos que entender que a questão da Lei 9.503, ela traz referências no que tange a questão dos crimes, que é o que nos interessa, efetivamente aos crimes cometidos na direção de veículos automotores. Esse é o nosso foco. Crimes cometidos na direção de veículos automotores, tá? Bom, o que nós temos que também ter presente quando formos interpretar? Que desses crimes decorrem muitas questões, como todos vocês sabem. Homicídio culposo, etc, etc, etc. Bom, vamos partindo do princípio. Artigo 302 da lei em questão, Lei 9.503 de 97. Por que no artigo 302? Porque nós temos artigos iniciais que tratam da questão diplomática, burocrática, etc, etc, do Código de Trânsito. E como eu disse para vocês no início da fala, nós vamos focar na questão criminal, que é o que nós temos que fazer. Então, artigo 302, tá? Trata da questão do homicídio culposo na condução de veículo automotor. Artigo 302 do Código Penal Brasileiro. Trata da questão dos homicídios culposos na condução de veículo automotor. Então, estou falando de qualquer veículo automotor. Claramente especificados, tá? Então, quando a gente fala a questão do artigo 302, nós estamos nos referindo à prática efetiva de homicídio culposo na direção de algum veículo automotor. A pena para essa configuração é de detenção e de 2 a 4 anos. E, consequentemente, também a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação de dirigir. Tá? Então, nos crimes, quando bem configurado o homicídio culposo na condução de veículo automotor, a pena é de detenção de 2 a 4 anos e possível suspensão ou proibição da habilitação ou da permissão de dirigir do sujeito ativo, ou seja, do infrator. Tá bom? Então, também é importante, ainda fazendo referência ao 302, se fazer a verificação se o condutor do veículo agiu, no caso específico do acidente ou em questão, com culpa. Tá? Através de que, lembram? Com culpa através da negligência, imperícia ou imprudência. Lembram disso? Uma dessas 3 modalidades precisa se encaixar para que efetivamente nós consigamos interpretar e imputar ao cidadão a algum tipo de crime culposo. Tá bom? Especificamente falando do 302, homicídio culposo. Tá? Quando ocorre efetivamente a consumação do crime, nesse crime 302? Quando efetivamente nós viemos a ter um óbito resultado ou resultante do acidente em si, tá? Provocado por esse agente sujeito ativo. Se não ocorrer a morte efetiva, haverá um delito? Haverá, mas não será mais homicídio culposo. Será lesão corporal culposa. Então, para fixar, se houver um óbito, se dessa infração, deste acidente causado na condução de veículo automotor, tá, resultar uma morte, um óbito em função do acidente, nós teremos, tá, um homicídio culposo. Se não ocorrer o óbito, se não vier a gerar a morte, nós teremos uma lesão corporal culposa, tá? na condução de veículo automotor. Tá bom? Bom, essa questão da condução, também a gente segue na mesma interpretação, porque muitas vezes a gente se depara com reportagem, né? Mas o cidadão dirigiu um caminhão, tinha que ter mais cuidado. Não, no caso do código, em específico nesse caso do homicídio culposo, nós não fizemos dimensão, ou melhor, não fizemos distinção do tamanho do veículo ou da potência. O que interessa é a configuração do crime ou não, e se foi efetivamente com
efetiva conclusão do resultado ou não, ou seja, se houve óbito, se houve resultou na morte ou na lesão do caso em específico. Ainda no artigo 302, só que agora nos remetendo ao parágrafo 1º desse referido artigo. Tá? A gente falou do homicídio culposo ou resultante possível uma lesão corporal culposa. Casos de aumento da pena no homicídio culposo. Tá? Artigo 302, parágrafo 1º. O que diz o artigo 302 em seu parágrafo 1º? No homicídio culposo cometido na direção do veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade seu agente, ou seja, pode ser aumentada de 1/3 até a metade seu agente. Aí vem as opções. Não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Ou seja, não possui nem a carteira provisória, nem a habilitação definitiva, nem coisa nenhuma. Nesses casos, o motorista que está dirigindo lá sem habilitação nenhuma, a pena base, que a gente falou antes, pode ser aumentada de 1/3 até a metade. Tá? Outra opção, se o acidente ou o resultado for praticado em faixa de pedestre ou calçada. Se a condução que gerou o acidente na condução de veículo automotor ceder em cima da faixa, atropelou alguém na faixa de segurança, aí matou. Ou em cima de uma calçada, a pena pode ser aumentada de 1/3 à metade. A outra opção, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à vítima do acidente. Por que é importante fazer referência à questão? Deixar de prestar socorro. Isso eu sei o que é, tá bom? Tranquilo. Mas sem possibilidade de produção de risco pessoal. Isso quer dizer que são aqueles casos, quando eu não presto socorro, porque a minha integridade pessoal está em risco, é quando eu atropelo uma criança, por exemplo, o pessoal quer me linchar, porque eu estava alcoolizado ou algo do gênero. Então, deixar de prestar socorro quando eu não tiver nenhum tipo de risco pessoal. Tá? Isso configura causa de aumento da pena também de 1/3 ao meio no artigo 302. Outra opção é no exercício da profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Aquele, por exemplo, motorista de ônibus escolar, de van escolar, de Kombi escolar. Se ele tiver essa condução transportando um exemplo como uma van escolar e causar um acidente que envolva esse tipo de serviço, também pode ter a pena aumentada. Eu não estou afirmando categoricamente que a pena será aumentada. Via de regra, a pena pode e via de regra é aumentada de 1/3 ao meio nos casos específicos que eu estou falando aqui. Tá? Então, falamos no parágrafo 1º das questões de aumento de pena. Agora vamos analisar no 302, parágrafo 2º, a qualificação da figura. Ou seja, nós temos a figura do homicídio culposo. Nós temos a configuração possível de um aumento de pena ou não. Tá? Agora nós vamos analisar a qualificação do crime em específico, do resultado final. Então, artigo 302, parágrafo 2º, o que nos remete a interpretar? Quando a gente conduz, tá? Com a capacidade psicomotora alterada em razão de álcool, aqui o cara está dirigindo bêbado, ou a ingestão de substância que gere dependência química, droga, medicamento, tarja preta, etc, etc. Tá? Ou ainda quando ele participa de corrida, popular, corrida lá em via pública, competição automobilística sem autorização em locais proibidos, etc. Qualquer um desses casos deve vir a configurar, ou seja, majorar, qualificar e pesar ainda mais a configuração final do referido crime em questão. Tá? Pessoal, pulando para o artigo 303, ou seja, o artigo seguinte, esse nos traz a questão específica da lesão corporal culposa na condução do veículo automotor. Veja bem, eu dei antes uma pincelada, eu dei antes uma comentada sobre a lesão corporal culposa na condução do veículo automotor, para a gente fazer um comparativo da situação do homicídio culposo com a lesão corporal culposa. Tá? Mas a análise central é agora. Artigo 303 traz, em síntese, a lesão corporal, ou seja, aborda os casos que geram a lesão corporal culposa na condução de veículos automotores. O que diz o artigo 303? Praticar lesão culposa na direção do veículo automotor. A pena pode ser de 6 meses a 2 anos. Suspensão ou proibição do direito de dirigir, habilitação, etc, etc. Tá? Bom, o que é importante também a gente avaliar? Nós estamos diante de uma análise central. Né? Por quê? Porque a lesão corporal, via de regra, são os casos mais frequentes em casos que envolvam acidentes de trânsito. A consequência mais comum hoje, em vez do homicídio culposo, é muito mais lesão corporal. Né? Porque os acidentes, geralmente os acidentes que levam a óbito são acidentes muito graves. E acidentes de lesão corporal são centenas de milhares diários no Brasil. Então, é importante a gente gravar esses dois aspectos que envolvem essa questão.
Ainda no artigo, ou melhor, o artigo 304 agora. Analisamos 302, 303, agora 304. É nessa sequência que segue a questão, falando em números de artigos no Código Penal Brasileiro, no Código de Trânsito Brasileiro, desculpe, a questão dos crimes. O artigo 304 aborda a omissão de socorro. Lembrem, tá? Nós estamos falando da omissão de socorro que envolve a questão específica do trânsito, crime de trânsito. O que diz lá no artigo 304? São duas modalidades deletivas que envolvem omissão de socorro. Quando o condutor do veículo, na ocasião do acidente, deixa de prestar imediato socorro à vítima, ou seja, quando o condutor do veículo causou o acidente, tá? Ele simplesmente não presta socorro nenhum e adeus te achica, que nem diz o gaúcho. E a linha B diz o seguinte: deixar de solicitar auxílio à autoridade pública. Ele causou o acidente, tá? Ele não chamou, não avisou a polícia, não avisou ninguém. Então, existe duas possibilidades de configuração de omissão de socorro. E existe ainda a possibilidade de configuração das duas alíneas. Porque ele pode ter fugido e, ao mesmo tempo, não ter avisado ninguém. Porque ele pode fugir e ligar a polícia. Ó, eu vi um acidente lá. Depois, ou posteriormente, se avalia e se identifica que era ele que avisou, ou foi ele que avisou. Então, ele pode, ou na omissão de socorro, configurar para a linha A ou a linha B, ou até as duas alíneas. Tá? Então, o artigo 304 traz essa referência. Artigo 305, fuga do local do acidente. Artigo 305, fuga do local do acidente. Faz uma referência clara no que eu falei, tá? Deixar de prestar socorro à vítima. Mas quando eu falo da fuga em específico, o delito se configura no fato do causador do acidente evadir-se do local. Tá? Aí não é a questão só se ele parou longe e ficou olhando, é ele evadir-se de maneira concreta e definitiva. Tá? Mas com o intuito de escapar, atropelei a pessoa e eu não quero estar pagando o hospital. Ó. Então, é nesse caso que se configura o artigo 305. Tá? Fuga com o objetivo central de fugir da sua responsabilidade penal e civil. Penal para não responder penalmente pelo crime lá em questão e civil para não responder por danos, etc., que venha a ter causado no veículo, dano, enfim, de diversas ordens. Tá? Pessoal, vamos configurar a sequência no próximo bloco.